de Papo no Ar. Olá, mais uma semana por aqui conversando e discutindo com pessoas interessantes sobre os assuntos importantes. Chegamos ao episódio 8 do De Papo no Ar, que está disponível no YouTube e em diversos agregadores. No YouTube e no Instagram você encontra o link direto para a sua plataforma de podcasts preferida, onde você pode assinar para receber as atualizações todas as semanas, sempre às quintas-feiras. Aproveite a visita ao YouTube, assine o canal e marque para receber as notificações. Ali também é um excelente espaço para ouvirmos sua opinião. Deixe mensagem ou mande um e-mail direto para podcastdepaponoar@gmail.com. Eu sou Pablo Rosca e comigo a psicóloga e psicanalista Simone Aziz. Simone, semana passada você gostou que eu falei do eclipse. Eu vou primeiro explicar o que era o eclipse, né? O eclipse da semana passada tinha sido da Lua, que trabalha a parte emocional. E agora, semana que vem, dia 21, nós teremos um eclipse solar, que trata das coisas racionais, das coisas práticas. Mas muito mais do que isso, eu tô me sentindo um astrólogo aqui. Hoje, dia 18, Mercúrio entra em retrogradação. E depois do Mercúrio retrógrado, diz pra gente quem veio conversar. Não, mas... Se ele não fugiu, ele... Ó, eu vou propor que agora... isso aí. E na apresentação agora, Pablo tem que botar jornalista, publicitário, ator e aspirante a astrólogo, né? Então, olá, Pablo, olá a todos e todas. Hoje nós temos um convidado especial, simpaticíssimo, gentil, gente boa pra caramba. Telmo Fernandes, ator, ele possui 29 anos de carreira. Telmo, desde 1996, integra a companhia Fodidos Privilegiados, fundada por Antônio Abujanra, onde atuou em vários espetáculos de sucesso. Em cinema, atuou em diversos filmes, entre eles Tropa de Elite, Chacrinha o Velho Guerreiro e A Divisão, que deu origem à série do mesmo nome, atualmente disponível na Globoplay. Na TV, seus últimos trabalhos foram na novela Rock Story e na série Sob Pressão. No teatro, Telmo acumula, entre indicações e prêmios, 26 menções, com destaque para o seu projeto atual, o monólogo Diário do Farol, uma peça sobre a maldade, com direção de Fernando Filbert, indicado ao Prêmio Seis Gran Rio 2019, Prêmio APTR e Botequim Cultural como melhor ator. Antes da pandemia, estava gravando a série Fim, baseada no livro de Fernanda Torres. Telmo, queríamos muito te agradecer por ter aceito o nosso convite, pela gentileza, pela sua simpatia. Estamos muito felizes e entusiasmados por esse papo de hoje. Eu vou começar te fazendo uma pergunta sobre essa peça que até muito pouco tempo estava em cartaz, né? Diário do Farol, uma peça sobre a maldade, que é baseada no livro de João Baldo Ribeiro. Eu tive a oportunidade de assistir a peça e tenho que confessar que saí muito impactada. Mesmo que depois do espetáculo fui conversar um pouquinho com você, te cumprimentar, compartilhar da sua simpatia, mas assim, a marca do personagem não tinha saído de mim. É como se assim, aquela maldade, o ódio, a perversidade do personagem ficasse nas vísceras. Eu diria que é uma peça visceral, assim, de tirar o fôlego em alguns momentos. E aí, hoje em dia, no Brasil, nós estamos convivendo com algo muito parecido. Se fala de gabinete do ódio, cultura do ódio, discurso do ódio, dando a impressão até que a maldade e o ódio foram desnudados de um tempo para cá no nosso país. Nós convivemos com atos, com falas de governantes que parecem revelar um profundo descaso com a vida e com os valores humanos. E, pior, há quem aplauda. Então, eu te pergunto, a escolha para fazer essa peça nesse momento teve a ver também com o que está passando no nosso país, para você perceber isso e tal, e também como é interpretar um personagem que às vezes parece estar tão perto de você, se eu não me engano até é uma das falas da peça, né, que pode ser alguém que está do seu lado, mas a você pessoa, né, ator, também pode estar causando tanto mal às pessoas ao seu redor. Como é que é isso, né? Como é que foi isso nesse tempo aí da peça em cartaz? Bom, gente, agradecendo vocês, muito obrigado aí pelo convite, pela presença aqui do Papo no Ar. É muito bacana esse trabalho de vocês, eu já
já acompanhei 2, tive a oportunidade, vou acompanhar os outros também. Obrigado, Simone, obrigado, Pablo. Então, o Diário, eu vou fazer um breve histórico de como surgiu o projeto, né? Na verdade, é um projeto inicialmente idealizado pelo Domingos Oliveira. Domingos sempre teve assim, muita proximidade com a obra do Ubaldo, né? Ele fez aquela direção incrível da Casa dos Buda Editores com a Fernanda, que é maravilhosa. E o Domingos sempre foi um apaixonado pela obra do Ubaldo, e ele tinha esse projeto, mas ele passou para o Fernando quando ele piorou da doença, ele estava doente, ele viu que ele não ia conseguir montar esse espetáculo, e ele, até quando ele passou para o Fernando, ele falou assim: Fernando, quero que você faça esse projeto, porque isso aqui vai ser uma peça sobre a maldade. Então esse subtítulo, na verdade, foi uma criação do Domingos. E como é que eu fui? Então, assim, como é que eu fui parar no projeto? E em 2017, eu estava muito afim de fazer um solo. Eu me sentia maduro, me sentia com vontade de fazer um monólogo, um solo, sentia uma necessidade minha como artista de fazer. E um dia eu encontrei o Fernando num espetáculo e comentei com ele: cara, eu quero muito fazer um solo, tô louco para fazer. Eu sabia que ele estava vindo de um histórico de direção de solos e tal. Aí ele falou: olha, eu tenho um projeto que o Domingos me passou, que é porrada, uma barra pesada, mas eu acho que você ia ser feliz com esse projeto, vamos ver se tá afim. Eu falei: claro. Ele me passou, eu comprei o livro, eu li o livro em 15 dias, eu fiquei louco. Eu falei: eu quero fazer essa história, porque é um personagem fascinante, né, Simone? Você que viu o espetáculo, né? E quem leu o livro, teve a oportunidade de ler o livro. E na época, assim, quando surgiu a vontade de fazer, era por um desejo, um desejo pessoal de realizar esse trabalho como um exercício como ator. Só que, assim, com o passar do tempo, né, aquela dificuldade de sempre, vocês sabem bem como é que é, de conseguir financiamento, conseguir uma grana para fazer, aquela coisa, a gente tentando, correndo atrás de editar. Ó, a gente começou o panelaço agora, então talvez vaze aqui, tá? Mas temos só uma coisa: o personagem, ele tem um misto de fascínio e repugnância, né? Ele fica mesclando Exatamente. Exatamente. Eu só vou complementar para responder a tua primeira pergunta. E aí, com o tempo, a gente tentando, correndo atrás, e aí chegou, cara, e as coisas foram tomando esse vulto que estão tomando agora, né? Veio a eleição, veio essa transformação da sociedade dessa maneira, e eu fui ficando cada vez mais mexido com isso. E eu olhava assim para o texto, a adaptação, eu e Fernando fizemos a adaptação, e a gente, cada vez que a gente se debruçava sobre a adaptação, a gente olhava: meu Deus do céu, parece que está no livro, que está escrito, está vindo para fora, está vindo para o mundo, né? Era uma coisa assim impressionante. E aí, quando virou o ano de 2019, eu falei: cara, eu faço essa peça esse ano de qualquer maneira, faço sem dinheiro, faço no meio da praça, eu preciso falar esse texto, eu preciso contar essa história. Eu estava com uma necessidade, exatamente, você falou numa palavra que era verdade, eu estava com uma necessidade visceral de contar essa história. Para mim era importantíssimo. E aí, nesse movimento, eu acho que essas coisas conspiram mesmo no universo, surgiu, numa das nossas tentativas, a resposta positiva do Sesc, Copacabana, para a gente fazer o espetáculo lá, que não poderia ter sido melhor. Não poderia ter sido melhor. E aí, a gente se debruçou mais uma vez sobre a adaptação, né, eu e o Fernando, e a gente ficava, cada vez que a gente ia ensaiar, ou se debruçava, a gente fala: cara, impressionante, parece que esse texto foi escrito hoje, parece que foi escrito agora, parece que foi escrito para esse momento que nós estamos vivendo, nessa propagação de ódio, nessa propagação de intolerância que está acontecendo, de uma banalização total do mal, absoluta, total. E de querer matar o diferente, né? Sim, na figura principalmente do presidente da República, né? Uma coisa impressionante. E a gente se debruçando, e assim, o livro foi escrito pelo Baldo em 2002. E eu tenho para mim que ele escreveu isso... foi em 2002. Então, assim, eu tenho para mim que ele escreveu esse livro para dizer o seguinte: olha só, a quantidade de barbaridade que aconteceu no século passado, vamos tentar não repetir essa história. E essa história está se repetindo. Está se repetindo de uma outra maneira, num outro formato, mas no mesmo contexto, mesmos personagens. É isso, respondendo um pouco a primeira pergunta. E a segunda, quanto ao personagem, foi um trabalho que, assim, se não tivesse uma equipe tão incrível trabalhando comigo e um diretor com tanta sensibilidade quanto o Fernando, porque era um trabalho, assim, nós ensaiávamos e conversávamos muito, e num clima absolutamente leve, apesar da temática. O que era fundamental, precisava
impensável, porque o tempo todo, a quantidade de barbaridades que esse personagem conta, a quantidade de revolta que ele carrega, um pouco da história do texto, ele sofre abusos morais, físicos do pai, e ele canaliza isso para uma outra história, em vez de canalizar para uma situação de uma mudança de pessoal, para canalizar para uma coisa boa, ele canaliza para uma coisa totalmente ruim, perversa na vida e sem limites, né? Sim. Mas era importantíssimo e fundamental que esse cara fosse um cara absolutamente comum e usual, como falou, alguém que pode estar do seu lado num ponto de ônibus, ou dentro do metrô, ou caminhando com você na rua, ou te atendendo num comércio, ou em algum lugar, enfim. Era importantíssimo que tivesse esse tom e essa, que a gente chamaria no inglês ordinary people, né? Que fosse um cara absolutamente normal, comum, né? usual, comum, entendeu? Sim. Então, o tempo todo, o Fernando teve essa sensibilidade de me frear, porque a tendência para a gente virar um Hannibal Lecter numa história dessa a gente que é ator sabe, né? A gente fica louco, né? Mas não, e ele puxava, e assim, a gente era importante, porque a gente conseguia manter um distanciamento, claro. Eu me lembro quando a gente fez a primeira leitura para a equipe, quando a gente acabou de ler, a equipe ficou meio em silêncio, assim, aí o Fernando falou, e aí, quantos vão desistir? Mas assim, não é um processo para mim que eu posso chegar no teatro 10 minutos antes do espetáculo, trocar o figurino, fazer. Eu já não faço isso usualmente. Eu não sou um ator também preciso levar 4 horas antes. Não, eu tenho o meu processo. Cada trabalho eu faço um processo diferente, mas esse certamente era um processo que não era uma coisa assim. Eu tinha que chegar pelo menos 1h30 antes. Eu passava o texto todos os dias, era importantíssimo para mim passar esse texto, porque isso me ajudava a internalizar essa figura, essa dimensão que esse personagem tinha. E o final, para mim, também não dava. Eu nunca saía do espetáculo, já ia falar com as pessoas, relax, não. Eu tinha que sair, eu molhava o rosto, todos os dias eu fiz isso. Molhava o rosto, lavava o rosto, secava, sentava, tomava água, me dava 15 minutos a 20 minutos para me reposicionar. Porque a gente está lidando com uma energia ali esquisita. Sim. Mas, por outro lado, acho que um dos grandes baratos de ser ator e de trabalhar com a arte é que você pode jogar esses monstros, esses demônios no palco, né? Você tem como expurgar essas coisas ali sem precisar expurgar na vida, como muita gente está fazendo agora. Então, isso, de certa forma, é bom. Eu falei sobre expurgar as coisas no episódio 2, que a gente falava sobre cultura também. Simone fez uma pergunta e eu falei sobre isso. Porque é a mais pura verdade, é isso mesmo. É um espaço que a gente tem para isso, né? Eu não vi a peça, infelizmente. Haverá oportunidade, com certeza, e também não li o livro, mas na pesquisa que fiz para a gente estar aqui hoje, eu fiquei super interessado. Assim, eu estou indo amanhã procurar o livro, não estou porque a gente continua dentro de casa, preso, mas assim que possível, encomendar pela internet. Vou procurar esse livro porque fiquei fascinado. E o livro começa dizendo o seguinte: não se deve confiar em ninguém. Isso é verdade? Olha que perguntinha, que perguntinha safada. Eu diria que não se deve confiar em ninguém, mas é a primeira, é exatamente isso, é a primeira frase do livro, é essa, e é a primeira fala que eu digo na peça, né? Posso dar uma leitura, talvez, pela psicanálise, pela lógica do personagem perverso, não se deve confiar em ninguém, porque ele está falando dentro da lógica dele, do olhar dele para a realidade. Total. E ele, né? Sim, ele não só ele está falando no olhar dele. E não só, não se deve confiar em ninguém. Vocês não devem confiar em mim, como eu não confio em ninguém. Até pelo histórico dele de vida, né? É muito interessante que logo depois ele fala da questão do bem e do mal, né? Só existe o bem porque existe o mal e o bem é tudo a mesma coisa. Ele meio que coloca tudo no mesmo saco, o bem e o mal. Então isso, de certa forma, complementa isso, né? Thelma, mas eu acho que ainda dá...
Não, desculpa, acho que ainda dá para confiar, né? Acho que ainda dá para confiar nas pessoas. Acho que Pouquinho, pelo menos, né? eu acho que as pessoas, de certa forma, como acho que não dá para confiar muito, elas estão muito transparentes agora, se é que vocês entendem. Sim. Sim. E eu li numa crítica do Globo sobre a peça que foi muito interessante a sua escolha como o ator, porque você é conhecido por sua simpatia e sua bondade. E isso favorecia a identificação das pessoas com o personagem. Porque é isso, assim, era para mostrar que pode ser qualquer um, não está travestido de nenhum paramento especial para poder cometer aquele tipo de maldade. E aí também não tem nome, né? O personagem não tem nome, porque eu acho que favorece, né, para as pessoas irem se identificando e identificando outros, né? Sim, com certeza. Muita coisa que a gente trabalhou também foi muito em cima do poder de sedução desse cara. Esse cara tinha um poder, ele tinha uma sedução, tinha um poder sedutor, e ele tinha, e isso é muito bom que ele fala no livro, né, o personagem. Eu estou contando muito essa história por vaidade. Então, ele tinha a coisa da vaidade, a vaidade em contar aquela história. Uma pessoa que tem vaidade em contar alguma coisa e tal, ele vai tentar envolver muito bem as pessoas que estão conhecendo aquela história, né? Isso é uma coisa que foi trabalhada. Fernando, vamos juntar uma coisa sua, da sua personalidade, porque isso vai dar um colorido muito interessante no personagem. Eu acho que a gente conseguiu chegar num resultado bem bacana nesse sentido. Sim. É verdade. Thelma, você estava falando disso, né? Que você precisava contar, né? Falar esse texto, contar nesse momento. E aí eu fiquei pensando disso, que a arte até se aproxima um pouco da psicanálise, nesse sentido que as duas trabalham com a palavra, com a fala, e com isso criam mundos. E, claro que com finalidades diferentes, elas têm uma tentativa de elaboração dos dramas humanos, né? Cada uma no seu lugar. O ator é um instrumento de transmissão dessas mensagens para o povo, como você bem exemplificou com essa peça. Como é que você vê, Thelma, assim, o papel social do ator, em geral, nesse momento, né? Como é que o que você pensa disso? Olha, eu não gosto de fazer, vamos dizer assim, um patrulhamento, né? Nem um patrulhamento no sentido de que o ator deve fazer só um tipo determinado de trabalho, voltado para vamos dizer, para um lado mais social, esquecendo o entretenimento. Eu acho que a arte é infinita, acho que ela tem N possibilidades, a gente pode enveredar por qualquer caminho. Mas é importante a gente saber o seguinte: a gente nós refletimos muito uma sociedade, nós refletimos muito o outro. Quando o público vai nos assistir ou assiste uma obra nossa, seja qual for, seja o Diário do Farol, ou seja uma coisa absolutamente de entretenimento, uma comédia leve, enfim, sempre terá alguma coisa a dizer, sempre haverá uma parcela da sociedade refletida ali, seja em qual for o contexto. Então, acho que isso é importante a gente ter em mente, nós como artistas, entendeu? Acho que a gente tem que ter isso em mente e saber o quanto a gente influencia e é um espelho para aquelas pessoas, e às vezes como essas pessoas querem e precisam olhar para a gente e, de repente, caramba, enxergar uma possibilidade, uma luz, uma obra artística, seja cinema, seja artes plásticas, seja dança, seja teatro, não importa, ela transforma a vida de uma pessoa. Ela, às vezes, dá um norte, certeza, né? Norteia a vida de uma pessoa. Então, acho que o que é importante é que, seja qual for o objeto artístico, o tema, não importa, eu acho que o ator, o artista, tem que ter essa consciência, que ele está ali com uma potência, um poder enorme. Não é à toa que é onde os governos totalitários primeiro vão cortar, né? Primeiro vai ser na arte, na cultura, ou vão mexer, ou vão transformar numa outra coisa, porque não interessa. Não interessa você ter uma arte, uma cultura livre e plena para as pessoas. Então, assim, é muito importante, entendeu? Sim. Oferecer o circo desde que o circo não faça pensar, né? Se fizer pensar, não serve. Pois é, exatamente. E tem até um vídeo aí da Fernanda Montenegro que está circulando pela internet, que ela fala: o artista nunca perde a importância numa sociedade. Não existe uma real sociedade sem artista. A cultura das artes é fundamental. Sem a cultura das artes não tem país. É só uma fronteira idiota e solta no espaço. O que faz o caráter de um povo é a sua arte. E aí eu fiquei pensando exatamente isso que você falou, que provavelmente não é à toa, não é por acaso, que uma das coisas que está sendo tão atacada atualmente pelos governantes é a arte, com essa
potência, né? Sim, sem dúvida. Ela fala uma coisa, eu vi esse vídeo também, é lindo, né? É muito legal. Sim. E ela é lindo. E ela fala uma coisa que me bateu tanto na alma, até anotei, cara, que a sensibilização através da arte faz você enxergar o outro. É isso. Sim. É isso. Tudo que não interessa a um governo totalitário, a um governo ditatorial, é que você não enxergue o outro, que você não tenha empatia pelo outro, que você não trabalhe uma coisa de coletividade. Sim. Porque assim, por que se faz uma demonização da arte? É por isso. E por que uma boa parcela da sociedade comprou isso? E não é só aquelas que são fechadas lá com o cara, né? Aquele que a gente chama que é o gado. Não é só o gado, é a parcela que votou e que deu 60 milhões de votos para ele, que votou contra a esquerda e tal. Não vou aqui entrar no juízo, mas porque demoniza a arte, vai dizer que Lei Rouanet é mamata, que não sei o quê, porque cria uma glamorização da arte, pensando na arte apenas como a arte do audiovisual, ou da arte da televisão, ou dos artistas famosos e tal, e se esquece do alcance fortíssimo que a arte tem quando ela está acoplada à educação, por exemplo, num país com a dimensão do Brasil, que você tem diversos artistas fantásticos no Brasil inteiro, trabalhando no interior, você vai no interior do Nordeste, você vai no Norte, no Amazonas, no Pará, na região Centro-Oeste, na região Nordeste, quantos artistas maravilhosos estão trabalhando, e esses artistas, aí sim, é o que a Fernanda falou, sensibilizam um indivíduo, nem que seja 5 pessoas numa praça, vai transformar, certamente vai transformar a vida daquelas 5 pessoas naquela cidade de 3 mil habitantes, no interior do Nordeste, entendeu? Então, assim, é muito cruel, é tirânico o que está sendo feito com a cultura e com a arte no Brasil nesse momento. E com a pandemia, obviamente, né? Com a pandemia, obviamente, que é uma situação terrível para todo mundo, terrível, o segmento artístico ficou assim completamente no limbo, muito complicado. Fala-se da Lei Rouanet, que não atende a nem, 5% da classe, e a precarização de toda a estrutura no entorno artístico é imensa, né? As pessoas que precisam, com certeza, estão passando por uma situação bem complicada. Muito, muito difícil, muito difícil. E essa questão que falam da Lei Rouanet é de uma ignorância absurda, né, cara? Porque, com certeza, como qualquer incentivo, como qualquer instrumento público para você angariar fundos e tal, né, você conseguir um patrocínio, conseguir alguma coisa, vão ter problema, vão ter falhas, não vai ter só acerto. Mas, cara, a Lei Rouanet, ela funciona de uma maneira muito correta, Sim. Tem que ser aprovado, né? Sim. E, assim, a desinformação da sociedade é absurda, né? As pessoas acham que se você é apto a captar, por exemplo, 1 milhão pela Lei Rouanet, significa que você vai receber 1 milhão. E, normalmente, né, o histórico, quando consegue receber um patrocínio, normalmente é na faixa de 1% ou menos do valor que você está apto a captar. E aí as pessoas desconhecem, que favorece também as empresas em relação a imposto de renda, e desconhece tudo. E aí os argumentos que eu ouvi eram incríveis. Você queria conversar com as pessoas. Mas e a Cláudia Leite? Eu falei, sei lá da Cláudia Leite. E as manobras legais, elas são muito mais cruéis para fora da cultura do que dentro da cultura, né? Claro. Eu, através do meu plano de saúde, recebo dinheiro do SUS quando eu desconto no meu imposto de renda. Essa lógica, mexer na saúde, é muito mais cruel do que um dinheirinho pequenininho para a cultura, não é isso? É isso. E a verba destinada para a cultura, dentro do universo de uma verba federal, é quase um grão de areia no oceano, sacou? É uma coisa irrisória. E você pensa a quantidade de emprego que gera, cara. Um espetáculo como o meu, por exemplo, monólogo, né? O Diário do Farol. Eu consegui dar alguma graninha e empregar uma equipe de 15 pessoas no monólogo. Pô, monólogo eu consegui movimentar e conseguir um dinheirinho lá, uma coisinha para o pessoal receber para 15 pessoas que trabalharam e ficaram comigo nesse projeto, num período de 3 meses. Então, cara, tu imagina numa grande produção, uma produção de audiovisual e, enfim, é uma loucura, é muita desinformação, é tirânico, é uma coisa... Enfim, e agora com a pandemia isso piorou muito, né? Os profissionais da área cultural estão numa situação bem complicada. A gente estava conversando outro dia numa reunião da Companhia dos Fudidos, né? E a previsão mais otimista realmente do teatro é voltar no que vem. Sim. Mas, Thelmo, fala do projeto do Petra Gold. Sim. Então, estou muito feliz que eu fui convidado para fazer parte
arte é um projeto do Teatro Petra Gold, chama Teatro Já, que vai ser alguns espetáculos no mês de julho, vão ser encenados lá no Teatro Petra Gold, no teatro, com transmissões online e ao vivo, ou seja, a gente vai fazer o espetáculo no palco e com câmeras nos filmando, e na plateia vai ter, sem público, vai ter uma pessoa na plateia representando o público. Vai ter um espectador e as câmeras que vão ser transmissão ao vivo e online. A maior parte da arrecadação vai voltar toda para o segmento teatral, para ajudar as pessoas que estão necessitadas. Então, além do meu espetáculo, além do diário, vão ter o solo da Ana Beatriz Nogueira, o Vilão de Shakespeare do Cerrado, que foi a peça que vai estrear, vai ser o monólogo do Marcelo Cerrado, o Vilão de Shakespeare, o espetáculo do Paulo Betti, autobiografia autorizada. É uma ideia da Ana Beatriz Nogueira, junto com o Teatro Petra Gold. É uma ideia super louvável, assim como tantas outras que estão rolando por aí, né? As lives da PF, várias coisas que estão rolando e que a gente tem procurado participar sempre. Mas eu estou muito feliz de ter surgido. Viu, Pablo? Você vai poder ver o espetáculo também, viu? Sim, com certeza, já vou providenciar o meu ingresso. Você avisa como é que faz pra gente, até para quem tá ouvindo, como é que pode adquirir o ingresso, e com certeza a gente vai estar lá, todo mundo batendo palma. Sim, pode deixar que eu vou fazer o meu jabazinho aqui depois. Queria eu ser o que tá lá na plateia, mas enfim. Não, é muito legal, né? É o meu jabá, é o jabá para a cultura, para ajudar a cultura, entendeu? Com certeza. Assim, é mostrar como a arte encontra saídas, né? E é forte, encontra saídas, se reinventa, né? E o artista ali, né? Firme. E nesse momento que a gente está vivendo, a arte e a ciência, que foi tão apedrejada, é o que está virando a história, né? Virando o jogo. Enfim. Sim, cara, e é tão surreal, né? Você ser um negacionista da ciência no ano de 2020, no século XXI, é tão inacreditável, cara. É de uma ignorância no sentido mais amplo da palavra, de querer ignorar de qualquer maneira o que é a realidade, o que é o mundo, as transformações, e é não pensar realmente no bem comum. Enfim, mas é isso. É coisa que a gente como é que tá rolando. Terra não é plana, não, né? Não. Não. Thelma, e esses dias eu ouvindo vendo, né, uma live sua, você falou que se há uns 5 anos atrás alguém te oferecesse um roteiro do que a gente está vivendo hoje, você ia falar assim, não, cara, isso é muito exagerado, juntar o vírus com a situação política do país, isso tá demais. E eu me sinto vivendo um roteiro assim, meio sem diretor, meio sem saber o meu papel, ainda buscando o meu lugar, e mais uma coisa que não sei o fim, que o roteiro vai se fazendo à medida que a gente está vivendo, atuando, e a palavra é surreal, né? É surreal. Eu falo muito isso, né, cara? Assim, é a pandemia misturada com pandemônio. É uma coisa absurda, né? É um pesadelo, Isso, Você não vê. E assim, quando você tenta vislumbrar alguma coisa, que as pessoas estão se transformando e tal, aí vem o cara e vem com uma outra novidade, vem com uma outra barbaridade. É um pandemônio, é um pesadelo interminável, né? Não é aquele filme do Dia da Marmota, do Feitiço do Tempo, que eu acho uma graça, né? Com Bill Murray, que ele acorda sempre no mesmo dia da marmota. Sim. É a parte do filme que ele fica louco e se mata toda hora, que ele tá deprimido. É um pouco isso, né? Porque, cara, eu me sinto assim, eu acordo de manhã e aí eu vejo aquele sol, falo, que dia lindo. Aí cai a ficha, gente, estamos no meio do pandemônio ainda. E aí eu leio a notícia, vai me dando aquela baixada, aí eu vou me alimentando de coisa boa e levantando para poder tocar o barco. Eu acho que tem sido assim com as pessoas, né, cara? E as pessoas estão na linha de frente, que tem que, batalhar. A classe médica, as pessoas agredindo a classe médica, é inacreditável. É tão absurdo. É pandemônio. É o dia da marmota podre. E o que tem nos alimentado muito durante a pandemia é a arte. É filme, é livro, agora serão essas peças de teatro. Na quarta-feira, o Matheus Jastergalli, ele fez o Desconcerto dentro da casa dele, eu vi, foi muito emocionante. Então, e a gente tem se alimentado de arte, né? O tempo todo, as lives dos cantores. Sim. Que coisa maravilhosa, né? O que, por exemplo, que a Tereza Cristina está fazendo, as lives da sim. Sensacional, né? Aquilo, cara. Que coisa mais maravilhosa aquilo. Que lindo, que plenitude da arte, entendeu? É o que ela faz ali. É a plenitude da arte, é a beleza, né, cara? A gente aqui discutindo, os artistas agora abrindo espaço das suas contas no Instagram para falar de vidas pretas importa, as pessoas estão lá ocupando o Instagram com as pessoas. Fantástico isso, né? E todo mundo procurando um diálogo, né?
boa parte do segmento artístico, eu diria que 90% procurando isso, procurando alternativas de diálogo, de união, de entendimento, porque eu não vejo outra saída no futuro. Eu acho que no futuro a gente tem que se unir mesmo, vai ter que ter uma rede de solidariedade no sentido, assim, não vai dar mais para pensar só no umbigo, no indivíduo. Tem que realmente pensar num todo para levantar de novo essa sociedade, para levantar de novo o mundo, não é só o país. E eu acho que esse movimento que está tendo é muito bacana, né? Muito bacana. E com as certeza. pessoas produzindo, tentando produzir, eu acho que é fantástico. Então, como é que foi gravar a Divisão sendo baseada em fatos reais no Rio de Janeiro? Você também mora aqui, violência, corrupção, vivemos na pele, você vive na pele também, e você faz um policial corrupto, que é algo também, um tema que está aí. Como é que foi gravar a Divisão nesse entorno que vivemos? Então, a Divisão foi certamente um dos melhores projetos da minha vida. Não só artisticamente, mas eu cresci muito como indivíduo fazendo esse trabalho por causa do universo que eu encontrei aí, das pessoas que eu encontrei, do universo que eu descobri. Primeiro, eu fiz vários amigos e entre eles eu destaco aqui o José Júnior, do Afro-Reg. O trabalho que o Júnior faz com a ONG é inacreditável. O trabalho social dele, a quantidade de pessoas que ele, através da arte, principalmente, avassaladoramente, através da arte, que ele tirou as pessoas do crime, não só impediu que entrassem no crime, como tirou pessoas que estavam no crime. E um outro grande amigo que eu fiz foi o Zé Luiz Magalhães, que eu fiz a última live minha, foi com ele, que é o Magá, que é um dos roteiristas do filme, e ali retrata também um dos policiais envolvidos na história, retratam bastante a vida dele. E eu acho que a Divisão, mais do que a história de uma trinca ali, de um esquema de corrupção, de um sistema de corrupção da polícia e tal, ela fala do ser humano muito, né? A gente, ali a situação, o contexto, você tinha a década de 90, que era assim, a indústria, entre aspas, do sequestro, estava um horror no Rio de Janeiro, né? Quem viveu aquela época lembra que praticamente todos os dias havia uma pessoa sequestrada, era uma coisa horrorosa. E aí a Divisão conta a história de 3 policiais, que é o Santiago, o Ramos e a Roberta. Eu faço o Ramos, né, lá na Divisão, que eles eram policiais civis e eles faziam mineragem, que é um termo da polícia, assim, mais coloquial, que significa que era extorsão de bandidos, extorsão de traficantes. Só que é uma extorsão diferente um pouco do que é praticada por alguns policiais militares que vão no morro extorquir dinheiro de traficante e tal, porque esse tipo de extorsão normalmente é cometida usualmente, né? Se mantém durante muito tempo. Esses caras, eles faziam uma mineragem que era tipo, tocaiava o cara, fazia um estudo, um trabalho de inteligência para saber onde é que o cara estava, tocaiava o cara, fazia o cara entregar um dinheiro, não sei o quê, e liberava o cara e falava, olha, a próxima vez que a gente se encontrar não tem papo não, é papo reto, você é bandido, você é vagabundo, bandido, eu sou polícia e você vai em cana, não vai ter negociação, não vai ter nada. Então a mineragem era um pouco assim. E o que aconteceu? Ali na década de 90, com essa situação, a coisa estava estava incontrolável, precisava de alguma coisa, contando um pouco a história da Divisão, havia um delegado, que era o delegado Mendonça, que quem faz brilhantemente é o Silvinho Guindani, que era um cara incorruptível e era conhecido como genocida. Tinha um pouco da visão dele, aquela história do bandido bom, bandido morto. Mas ele era incorruptível, ele era um cara incorruptível e tal. E aí, na época, eles não estavam conseguindo solucionar, e o mote da história é que a filha de um deputado é sequestrada, eles precisam resolver. E aí é que entra a questão, que eu acho uma das coisas fundamentais do filme, que também virou série, que é uma coisa que falta hoje, e isso aconteceu na vida real, né, na época, que é o diálogo. Por quê? Você tinha o chefe da Polícia Civil, que no filme é o personagem chamado Paulo Gaspar, quem fazia o Bruce Gonlevski, e havia o secretário de Segurança, o Paulo Gaspar, um cara mais ligado à esquerda, politicamente, ideologicamente, e o secretário de Segurança era um coronel ligado mais para a direita, e esses caras se unem e dialogam antagonicamente. Um era o secretário de Segurança e o outro chefe da polícia, fala, a gente precisa resolver essa situação, vamos tentar, vamos procurar. E aí eles têm a ideia de colocar
colocava o delegado, que é chamado de genocida, incorruptível, junto com os caras. Por quê? Porque esse cara não vai ser corrompido e os outros três, que estão fazendo coisa errada, eles são incríveis, porque eles solucionam qualquer problema. Eles têm um esquema de inteligência que eles conseguem achar qualquer bandido, resolver qualquer questão. E esses caras, o Paulo Gaspar chega para os três e fala, olha, ou vocês entram numa ou vocês vão em cana. Eu tenho aqui a ficha de vocês. Vocês mineraram fulano, Beltrano, vocês mineraram os maiores traficantes do Rio. Agora vocês vão trabalhar para a polícia. E aí esses caras primeiro se chocam, tem uma coisa, você é vagabundo, você negocia com vagabundo, não sou não, tu vim aqui para trabalhar, não sei o quê. E através do diálogo também, eles se unem, mudam-se a forma de pensar e passam a trabalhar para um bem comum e solucionar aqueles casos de sequestro dentro de todo um sistema que já estava muito corrompido, muito complicado. Mas o que é legal é que o que esse trabalho mostra, uma humanidade desses personagens, desses policiais que ficam muito chapados e a gente acaba a visualizar, às vezes, só uma camada. E quando eles são realmente compostos de várias camadas, como nós, como qualquer indivíduo. E eu acho que o grande mérito da série é entrar nesse cerne, nessa questão, de investigar essas camadas, de como eles são humanos, como eles são reagentes, que têm as suas questões, que eles foram movidos por várias circunstâncias. E eu acho que isso é muito bacana, essa abordagem do filme, entendeu? Eu acho que por isso que eu fico muito feliz de ter feito a direção do Vicente Amorim, né, do longa, e da série do Vicente com o Rodrigo Monte. O longa já lançou, ficou pouco tempo, né, Pablo? Aquela nossa vida dura do cinema nacional, né, cara? Ficou algumas semanas apenas em cartaz, mas a série está disponível na Globoplay. Tá lá a primeira temporada, acho que vai lançar agora no segundo semestre a segunda temporada. Né? Nós gravamos, muito bom. Nós fizemos o longa junto com a série. Foi um trabalho, assim, cara, insano. Foi tipo 3 meses de gravação, de trabalho, fora a preparação, mas foi fantástico, fantástico. E mostrar o diálogo nesse meio é muito interessante, né? Porque realmente não é a visão que a maioria tem, né? Assim, de que é possível dialogar nesse meio policial e ainda mais de lados opostos, vamos dizer assim, na esquerda e direita. Hoje, então, né, o diálogo ele está quase mesmo impossível, e é para isso que a gente tem que batalhar, né, para que ele exista, né, porque, afinal de contas, sem palavras, sem diálogo é barbárie, né, não é civilização. Mas, meu amor, você vê, isso é uma coisa realmente, aí que eu acho que a psicanálise tem que entrar forte. Numa pandemia devastadora, as pessoas não conseguem ter um senso de união, de coletividade, se unir em busca de uma coisa comum, é uma coisa... É tão absurdo, né, cara? Assim, é aquela história que um meu amigo me falou. O Léo, que é um amigo meu advogado, já foi ator, falou, cara, se a gente assistisse um filme em 2015 com esse roteiro, falar, cara, pô, o cara exagerou, carregou na tinta pra caramba. É isso. Você falou que o seu amigo já foi ator. Existe isso de já ter sido ator? Dá pra você deixar de ser? Rapaz, isso é o que mais acontece. Não, eu acho até que por outras estratégias você segue outros caminhos, mas você não deixa de ser ator, né? Eu, pelo menos, penso isso. Enfim. Não, sem dúvida. Não deixa. Ainda mais ele, no caso dele, ele é advogado. Advogado é super. Exatamente. Se não está em cena no teatro, na TV, no cinema, está em cena no tribunal. É isso, imagina. E vamos combinar que os grandes filmes, grandes séries, eu particularmente amo os filmes e séries de cenas de tribunal. Acho fantástico, adoro todos. Telmo, você vai inaugurar. A gente está construindo ainda o De Papo no Ar. Pode ser o De Papo no Bar. Pode ser. Desejo, né, de esse papo vá para o bar em algum momento, né? Acabe a pandemia. Exato. Por favor. É o que eu mais quero. Telmo, isso vem de um amigo meu que, conversando sobre o podcast, falou que parece que a gente está numa mesa de bar e tal, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando nisso. Para quem você oferece um chopp? É o De Papo no Bar. Eu de papo no bar, pra que eu ofereço um chopp? Olha, rapaz, eu vou oferecer um chopp com todo carinho e amor para todos os profissionais de teatro que estão sem renda nesse momento. Ótimo. Para um chopinho gelado, para
relaxar um pouco e tentar desanuviar um pouco a alma, desanuviar um pouco a mente e pensar que um chopinho gelado, que é uma das coisas que a gente mais ama fazer, né? Depois de um espetáculo, depois de numa praia, que a gente consegue relaxar e pensar que o futuro vai nos reservar uma coisa boa. Então, ofereço para todos os meus colegas, todos os parceiros que trabalham no backstage, todos os profissionais da área de audiovisual também, de teatro, de todo tipo de arte que estão passando por enorme dificuldade nesse momento. Ofereço esse chopinho para levantar um pouco esse astral. Então são 2 rodadas. Você paga uma, eu pago outra. Fechado? Fechadíssimo. Theo, você quer falar um pouco do fim? Você tá uma série, né, que você estava gravando na Globo, foi pego pela pandemia, que é baseado no livro da Fernanda Torres. Quer falar um pouco desse projeto? Eu acho também interessante mostrar que tem um projeto no horizonte. Tem sim. É um projeto que eu estou muito, muito feliz de fazer, né? É um livro é a adaptação do livro da Nanda. Ela fez o roteiro também e a direção do Andrusha, né? Andrusha Waddington e da Daniela Thomas. Andrusha já trabalhei com ele algumas vezes, fizemos o Chacrinha junto, fazemos direto sob pressão, desde o longa e a série. A Andrusha é um grande parceiro, grande amigo, querido. E a Dani Thomas, eu conheci agora, é pessoa queridíssima, assim, no trato. E o Fim é um projeto sensacional, né, cara? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o livro. É um livro delicioso, né? Ele conta a história de 5 amigos, conta um pouco a trajetória desses 5 amigos e dos seus entornos, né? Famílias e pessoas em torno. Da década de final ali de 50 e 60 para até os dias de hoje. E Fim fala de finitude, né? Que é a questão da morte, né? E esses amigos vão ficando pelo caminho e tal, mas vai contando essas histórias. Então fala de amizade, fortíssima relação de amizade, fala da transformação cultural, passou o país, né? Particularmente o Rio de Janeiro, daqui dos anos 50, 60 para cá, até os dias de hoje, né? A transformação do país, da sociedade, né? Aqui. Da relação, como as relações vão se deteriorando com o passar do tempo e como vão surgindo outras coisas. E é lindo, ao mesmo tempo é absolutamente doloroso, né? Com a percepção né? Com a percepção da finitude, né? E, assim, uma equipe incrível, né? Estou super feliz, faço um personagem ótimo, que é o Álvaro, que é um dos amigos, né? Os 5 amigos somos eu, o Fábio Assunção, o Emílio Dantas, o Bruno Mazeu e o Davi Júnior. Então, assim, fora o resto do time, que é um timaço também. Então, estou muito feliz. A gente começou a gravar, nós gravamos uma semana e aí a gente começou a gravar no dia 8, e fizemos uma longa preparação, praticamente 2 meses de preparação, leituras e preparação, e começamos a gravar no dia 8, dia 15 começou, né, o dia 16, se eu não me engano, né, de março. Foi, dia 16. Né, começou o isolamento, então nós gravamos até o dia 15, e estamos aí em compasso de espera, aguardando para a retomada, né? Para ver quando é que vão estar liberados os protocolos. Acredito eu que deve ser mais para o final do ano, o ano que vem, não sei, ainda não tem uma coisa ainda batido no martelo nesse sentido, mas a gente vai retomar em algum momento, quando for seguro e para todos, né, e houver um protocolo realmente. E esses grupos de amigos que são deliciosos e que eu acredito que todo mundo tenha, né? Enquanto você falava, eu lembrava do meu grupo de amigos que estão em lugares diferentes do mundo, assim, eu tenho gente em São Paulo, no Canadá, aqui no Rio, na Espanha, e somos um grupo que veio da escola, né? Nós viemos da escola até hoje. Somos 5 amigos também, curiosamente. Não, mas é muito, né, cara? Isso é muito legal. Até rapidinho, só fechando aqui, eu encontrei um grupo de amigos, eu joguei basquete na minha adolescência, né, e tal. E morava na Ilha do Governador. A gente se encontrou agora, a galera que jogou junto, no Zoom e tal. E eu achando que todo mundo morava ali pela ilha, ninguém mais mora na ilha. Eu falei, cara, vocês estavam aonde? Onde é que vocês estavam? Eu não sabia de vocês. Tem gente em Florianópolis, em Portugal, não sei aonde. Eu falei, caraca, que coisa. Mas enfim, é isso. E é bom. Sim. Em 1990 éramos todos tijucanos. Hoje somos do planeta Terra. É isso. Estamos espalhados. Terra redonda. Isso.
E a gente vai chegando no final do episódio 8. Você falou em relação de amizade. Eu saio com o sentimento de ter construído mais uma amizade. Muita satisfação em ter te conhecido, Thelmo, e que a gente possa se encontrar pessoalmente em outras ocasiões. Pablo, recíproca é mais do que verdadeira. Muito obrigado. E, cara, pelo amor de Deus, nós vamos fazer quando isso tudo acabar, vamos criar um VivoCast, o de Pablo por Bar, exatamente. Isso aí. Fechadíssimo. Gente, muito obrigado. Porque vai passar. Isso aí. Vai passar. Thelmo, também quero te agradecer desde o primeiro contato, você com uma doçura, com uma gentileza, com a maior disponibilidade. O papo foi ótimo. O Pablo, antes de você entrar, ele estava falando, isso aqui daria 4 horas de podcast, mas aí a gente fez um com promessas para outros, né? Simone, obrigado, querido. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Me senti muito honrado mesmo e de ter um espaço para poder falar e, enfim, da gente poder pensar juntos aí esse momento. Eu acho que sempre, qualquer oportunidade é sempre muito bem-vinda. Só quero falar aqui do espetáculo, então a gente vai apresentar Por favor, projeto do teatro. Do Teatro do Teatro Petra Gold, no dia 25 e 26 de julho. Sábado e domingo, o último sábado e domingo de julho, às 17 horas. E as informações e vendas dos ingressos estão no www.teatropetragold.com.br. Então, Diário do Farol, uma peça sobre a maldade, 25 e 26 de julho, no projeto Teatro Já, com a parte da renda destinada ao segmento da teatral. Tá bom, gente? Muito obrigado aí pela oportunidade, viu? Eu acredito que até lá eu já tenha lido o livro. Mas eu faço questão de assistir. Por favor. E depois a gente bota também esse site, tudo direitinho, a data, na descrição do episódio. Isso aí. Ótimo. Obrigado, agradeço a vocês. Simone, mais uma semana, mais um episódio. E a gente está chegando já no segundo mês, 8 episódios. Daqui a pouco faz aniversário de um ano. Na verdade, nem 8 episódios, são 9. Porque a gente conta com o episódio 0. Isso. Então, obrigadíssimo, um beijo pra você, um beijo grande. Até a semana que vem. Até. Beijo, gente. Beijão. Beijo. Thelmo, o que você achou? Sua primeira vez. Foi a primeira vez, né? Nossa. Primeira vez, adorei, gente. Amei. Nossa, chama pro aniversário. A gente podia fazer o aniversário